E vamos orar nessa manhã, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Já convida aí as pessoas que você acredita que precisam de uma palavra, que precisariam estar aqui nessa manhã. Eu quero convidar você para iniciar o seu dia agradecendo. Dê a Deus pelo menos 5 motivos de gratidão. Que você possa dizer ao Senhor: Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família. Eu te louvo, Senhor. Eu exalto o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de mim. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome. Nós queremos invocar a tua presença manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, tens liberdade para operar. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua direção. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Obrigado pelo preço que foi pago na cruz do Calvário por nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos amar primeiro. Obrigado, Senhor, por todas as mulheres, pessoas que o Senhor trouxe nessa live e ainda vai trazer. Obrigado, Senhor, pelas famílias que têm sido transformadas, restauradas. Obrigado, Pai, por ouvir histórias como a da Ana Cléia. Senhor, que durante alguns anos tem acompanhado o ministério chamado que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Senhor, e mesmo assistindo tudo aquilo que era gravado, ela viveu grandes transformações na tua presença. Uma das principais transformações é buscar a tua presença, é ter comunhão com o teu Espírito. Nessa manhã, Pai, renova a alegria, renova, Senhor, a fome, a sede, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Senhor, desfaz, Senhor, toda palavra maligna que nós ouvimos durante a nossa jornada. Quantas mulheres, Senhor, que estão aqui, mas que ao invés de ouvir a tua voz, estão ouvindo a voz do inimigo, a voz, Senhor, de pessoas usadas pelo inimigo. Quantas pessoas estão aqui nessa manhã, mas têm sido paralisadas por uma palavra. Pai, que nessa manhã o Senhor possa trazer cura, trazer restauração, trazer vida ao coração das tuas filhas. Renova, Espírito Santo, renova, transforma, restaura, reconstrói o que precisa ser reconstruído, muda o que precisa ser mudado. Espírito Santo, eu quero apresentar diante do teu altar famílias aqui representadas. Quero apresentar diante do teu altar as necessidades aqui, Senhor, representadas. Nós oramos, ó Deus, nessa manhã, para que o teu Espírito governe sobre o nosso espírito governe sobre a nossa alma, e o nosso corpo receba todos os comandos necessários para o cumprimento do nosso chamado, do nosso propósito. Alinha o que precisa ser alinhado, desconstrói o que precisa ser desconstruído, muda o que precisa ser mudado, arranca das nossas vidas, Pai, tudo aquilo que tem nos distraído, nos tem feito andar de um lado para o outro. Pai, em nome de Jesus, nos leva para um lugar de comunhão na tua presença, de intimidade contigo. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar diante do teu altar as pessoas que entraram aqui enfermas, doentes. E eu clamo, Deus, para que o Senhor possa trazer cura sobre elas. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre o Senhor e pelas tuas pisaduras somos sarados. E nós oramos nessa manhã e apresentamos diante do teu altar todas as pessoas que estão aqui, ó Deus, e queremos colocar diante de ti as necessidades em especificidade.
Se você entrou aqui nessa manhã e tem alguma coisa que te preocupa, que está gerando ansiedade no teu coração, está gerando medo, preocupação, eu quero que agora você coloque diante do altar do Senhor com especificidade, que você coloque diante do altar do Senhor com detalhes. Quando Jesus estava diante daquele cego, ele poderia simplesmente ter chegado e feito um milagre, mas ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Nessa manhã o Senhor está te perguntando a respeito da sua necessidade. Eu quero que você abra sua boca e você diga: Senhor, isso aqui tem gerado ansiedade no meu coração, isso aqui tem gerado medo. E qual é a resposta que você espera de Deus? Assim como Bartimeu disse: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver. Que você possa dizer ao Senhor qual é a especificidade da sua oração, o que você precisa, qual é o detalhe, o que você necessita. É a restauração da sua família, do seu casamento, é uma porta que precisa se abrir na tua vida. Clame ao Senhor, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que busca, encontra. Se nós somos maus, sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor? Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, vem de encontro, Pai, as tuas filhas, trazendo sobre ela, Pai, o teu sobrenatural. Quebra toda barreira, empecilho, toda obra contrária, que seja desfeito, Senhor. Toda ação, ó Deus, e toda ação contrária seja desfeita, quebrada e anulada. E nós declaramos o mover sobrenatural do teu Espírito e da tua presença, no nome de Jesus. Amém, e amém de novo. Glória a Deus. Se você ainda não enviou essa setinha para alguém, que você possa enviar, em nome de Jesus, essa setinha para o máximo de pessoas que você conhece. Tem pessoas que vão ser alcançadas através da sua vida. Vão ser alcançadas através da sua vida. Enquanto eu estava orando, eu vi pessoas que estavam aprisionadas por palavras. Não era outra coisa, era palavras. Alguém falou alguma coisa e você ficou presa lá naquela palavra. O inimigo usou a boca de alguém para tentar paralisar você e você ficou aprisionada em palavras. Só para você ter ideia, tem pessoas que ficam paralisadas em palavras na infância, na adolescência, pessoas que ouviu uma palavra e aquela palavra paralisou aquela pessoa e ela não consegue romper, tá? Eu vou ministrar nessa manhã. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, vai ministrar o nosso coração, para que nós possamos entender o plano, o projeto e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 3. Versículo 2, eu vou ler uma parte. E a palavra de Deus diz assim: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
Tomem também como exemplo os navios, embora seja grande e impelido pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair fonte doce e fonte amarga da mesma... Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Espírito Santo, ministra os nossos corações essa manhã, para que nós possamos, ó Deus, ter a percepção e entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, nos conduzir no nome de Jesus. Queridos, enquanto eu estava orando, eu vi pessoas aprisionadas por palavras, pessoas que estão em prisões, e ela foi colocado em prisões das palavras. E da mesma forma que você talvez esteja aqui, e foi colocada em prisões das palavras de alguém, você pode estar sendo um canal para aprisionar pessoas por meio da sua boca, por meio das suas palavras. O nível de poder que uma palavra exerce sobre as nossas vidas, sobre a vida de outras pessoas, é algo assim que nós falamos muito, mas não vivemos o quanto nós falamos. Essa orientação de Deus a respeito da palavra, lá em Provérbios diz: o homem comerá o fruto da sua boca, bênção ou maldição. O homem vai comer o fruto da sua boca, ou bênção ou maldição. Nós ouvimos muito falar a respeito da palavra, em partes até conseguimos acreditar, mas na hora da prática, na hora de praticar o poder da palavra, muitos de nós nos perdemos e muitos de nós acabamos sendo um canal de destruição para a vida de outras pessoas. Muitos de nós acabam sendo aqueles que também aprisionam pessoas por meio das nossas palavras. Quantas mães que estão aqui e no dia a dia, no contexto da jornada, acaba declarando sobre a vida dos seus filhos palavras de maldição que vão pesando, vão gerando cadeias na vida dessas crianças, adolescentes, jovens, adultos. E eles, na idade adulta, como vocês hoje, estão tentando sair dessas cadeias, mas não conseguem. Estão tentando se desvincular dessas cadeias, mas não conseguem. Então, tem pessoas aqui que Deus tem projetos, planos, propósito para que você cumpra na sua vida, mas você está aprisionada lá no seu passado. Você está aprisionada lá em certa idade do seu passado, onde alguém falou alguma coisa com você e gerou ali uma cadeia, tá? Gerou uma cadeia e você ficou aprisionado naquela cadeia. E por mais que você se empenhe, por mais que você se esforce, você não consegue romper com a cadeia das palavras, porque a cadeia das palavras, ela estabelece crenças. E aquilo que eu acredito é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu
vivo. Então eu preciso me desvincular dessa cadeia que as palavras estabeleceram na minha vida. Como? Crendo nas palavras que Deus lançou sobre mim. Muitas vezes, queridos, nós estamos concordando com a voz maligna, a voz do inimigo, a voz dos demônios que vão declarando sobre a nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos o tempo inteiro uma voz interna que está dizendo: você não vai dar conta, você não vai conseguir, a coisa não vai acontecer, a porta não vai se abrir, nem adianta tentar. E quantas pessoas, por conta de todas essas vozes, elas só balançam a cabeça assim, ó, é verdade, não vou conseguir, não vou dar conta. E talvez você ainda lá, há muitos anos atrás, alguém falou alguma coisa com você e você ficou lá, preso naquela palavra, preso naquela dor, preso naquela situação. Eu já atendi pessoas, todos os tipos e níveis de situações. Todos os tipos e níveis de situações. Eu já atendi pessoas que só precisavam de um ajuste, só precisava de alguns desbloqueios emocionais, só precisava de alguns detalhes na sua vida. Mas eu já atendi pessoas que estavam no autofagismo, que a gente chama de comer a própria carne. Pessoas que não se amavam, que se automutilavam, que entravam no processo de destruição, de se arrancando assim, ó, os pedaços da pessoa. Ela se autodestruindo, ela destruía outras pessoas. O autofagismo é um nível extremo onde a pessoa já não quer mais viver, né? Não quer mais viver, ela atenta contra a própria vida dela. E ela se autodestrói, mas ela não só se autodestrói, ela tem um nível de amargura, de água suja dentro dela, como aquilo que nós lemos aqui. Não se pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga, não tem como. E essa pessoa que está no autofagismo, ela tem tanta água suja dentro dela, que por onde ela passa, ela vai amargurando pessoas. Vai amargurando pessoas, vai gerando uma amargura no coração das pessoas. E essa pessoa também, ela já está num nível tão grave que ela também não tem mais conexão com Deus. Ela já não acredita, ela acha que Deus não é bom, que Deus não tem um plano bom para a vida dela, não quer nem saber. Então eu já atendi pessoas que só precisavam de um ajuste, mas já atendi pessoas que estavam em um grau de destruição terrível. E na maioria dessas pessoas, os traumas, os bloqueios emocionais, as dores que essas pessoas viviam estavam completamente conectada com o poder das palavras. Conectada. Simone falou assim: eu lembrei agora quando eu era criança, uma mulher que eu nem conhecia, leu a minha mão. Olha que coisa, isso aqui, ó. Leu a minha mão e disse que o meu marido vai morrer cedo. Quando eu estava noiva, perto de casar, lembrei dessa palavra. Olha só. Terminou e até hoje não casei. Gente, isso aqui é muito pesado. Parece que às vezes tem coisas assim que você fala assim: gente, não tem sentido. Como que alguém fica aprisionado? Fica aprisionado em uma palavra. Para você ter ideia, eu já atendi todos os níveis de pessoa e a maioria dos traumas, eu vou colocar em uma porcentagem de 85%, 90% de impacto que foi gerado na vida da pessoa está completamente conectada com aquilo que ela ouviu, ou uma única vez, ou repetidamente. Ou uma única vez, ou repetidamente. E o pior, essa pessoa ela foi aprisionada pelas palavras, mas hoje ela está sendo alguém que aprisiona outras pessoas também com as palavras. Quantas pessoas, queridos, eu não sei se você já conviveu, eu já convivi, infelizmente, com muitas pessoas assim, que ela não perde a oportunidade de dar uma alfinetada, de dar uma piada, de falar mal de alguém, de aquele negócio o tempo inteiro. Tem uma água podre jorrando da vida daquela pessoa o tempo inteiro.
Tem uma água suja, uma água imunda que está jorrando ali. E a palavra que nós lemos fala do governo da língua. Só para você ter ideia, os dentes é uma fratura exposta. Os dentes é uma fratura exposta, que é osso. É uma fratura exposta que Deus colocou para na hora que você vai falar o que não deve, a fratura exposta segurar. Tem pessoas aqui que precisam enterrar, fazer um velório da sua língua, enterrar a língua para parar de maldizer, para parar de amaldiçoar. E você precisa ressuscitar, é como se fosse um batismo, onde você enterra essa velha pessoa. Porque tem pessoas que ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, só que ela não entende que tem um processo. Tem um processo de remissão, tem um processo de cura na alma, tem um processo de desconstrução do velho você para a nova você. Só que tem pessoas que não passam pelo processo da velha você para a nova você. Ela não passa pelo processo de cura, ela não passa pelo processo de libertação. Ela não passa pelo processo de dizer demônio da mentira fora da minha vida. Ela não passa pelo processo de entender aonde eu fui ferida na minha infância, que hoje faz com que eu saia por aí ferindo todo mundo. Aonde que eu fui machucada, que faz com que eu seja essa fonte amarga, amargosa, que por onde eu passo eu vou gerando esse veneno, essa amargura. E tem pessoas, queridos, que ela foi ferida, ela foi machucada, e hoje ela está ferindo e machucando. Ela está ferindo e machucando, ela está ferindo e desconstruindo também outras pessoas. Eu lembro que eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. E o meu perfil de comportamento é um perfil que fala bastante. Eu sou uma influente dentro do temperamento. Eu sou uma sanguínea, hemorrágica. Então, o nível de comunicação é muito grande. Só que aí, o que eu fazia? Eu usava essa comunicação para destruir. Ao invés de construir, eu usava a comunicação para destruir. Então eu criticava tudo e todos. Eu achava defeito o tempo inteiro nas pessoas. Eu olhava assim, a pessoa podia ser linda. Eu falei, mas olha o nariz dela, olha não sei o quê, olha o cabelo, olha aquele pé horroroso. Então eu sempre encontrava um defeito. E o problema, queridos, estava onde? Estava na rejeição, que eu vivi a infância inteira. O problema estava onde? Estava nas palavras que eu recebi a infância inteira. Lá na minha infância, eu era magrinha, com os cabelos cacheados, aonde minha mãe penteava, ficava igual uma vassoura, assim. Então eu recebi apelidos como bruxa, canela de sabiá, sumagril, magricela, Olivia Palito, a mais feia de todas. E eu construí uma identidade com aquela quantidade de lixo, coringa, que eu tinha bocona, bocuda. E eu fui me tornando agressiva e eu fui pegando todas aquelas palavras que foram lançando sobre a minha vida e eu fiquei em várias grades. Assim como Deus mostrou aqui, hoje pessoas estão aprisionadas em palavras. Deus trouxe aqui para te libertar desse lugar. Pessoas que entraram aqui, que estão presas em palavras. E que Deus te trouxe aqui para te libertar, porque senão você vai ser alguém
que aprisiona pessoas. Porque quem é prisioneiro, aprisiona. Quem é adoecido, adoece. Quem é ferido, fere. Então, ao invés de eu trazer cura, restauração, vida para a vida das pessoas, com o meu chamado, com o dom que Deus tinha colocado em mim, da comunicação, sabe o que eu fazia? Eu feria o máximo de pessoas que eu conseguia. E outra, eu ia dizer, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. E na verdade, nós precisamos entender que eu preciso de governo, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de realinhamento. Eu preciso entender que eu vou comer o fruto da minha boca. Eu preciso entender aonde eu fiquei aprisionada lá nesse passado. Quais foram as palavras que declararam sobre mim e eu acreditei nelas. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui nessa manhã. Diante dessa palavra que Deus deu, quais foram as palavras que declararam sobre você e que te deixaram aprisionada? Quais foram as palavras que declararam sobre você que te deixou aprisionado? Talvez você é burra. Você não vai dar em nada. Você não vai ser ninguém. Você nunca vai casar. Quais foram as palavras que lançaram sobre você? Que você acreditou nelas? Quais foram as palavras que você abraçou e que você está dentro dessa prisão até hoje? Tem pessoas que abraçou uma palavra com 5 anos de idade e até hoje você está abraçado nessa palavra. Filho de pobre não faz faculdade de direito. Não. Essa questão, quer dizer, é algo tão forte, que você pode nascer, crescer, desenvolver e nunca viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Você nunca quis nada, por isso é dona de casa. A culpa foi sua, porque seu pai abusou de você, se ofereceu para ele. Isso aqui é algo tão pesado, o que a Liliane está falando. É algo tão... Chega a me gera dor, isso que ela está falando, mas eu já atendi muitas alunas nesse lugar aqui. O que gera aqui na Liliane? O que gera isso aqui, queridos? Vou dizer para você. Vou trazer consciência para você nessa manhã. Essas palavras que a Liliane ouviu foi mais forte, ouça isso, foi mais forte que o abuso que ela viveu. O abuso é algo que foi destruidor. Talvez ela esteja vivendo resultado desse abuso até hoje. Mas as palavras que ela ouviu a respeito do abuso, aí acabou de acabar tudo. Porque quem deveria cuidar, quem deveria zelar, quem deveria acolher, quem deveria proteger, gerou o quê? Culpa. Isso aqui, uma palavra, estou dizendo aqui uma frase diante de uma dor que uma pessoa viveu, que precisava de acolhimento, que precisava da misericórdia, que precisava do cuidado, do auxílio. Primeiro, essa mãe deu o que ela tinha. Ela não tinha outra coisa. Ela não podia te dar outra coisa. Em segundo lugar, esse nível de dor que foi gerado por meio dessas palavras e por meio desse abuso gera rejeição, abandono, bloqueio de culpa, incredulidade, medo, necessidade de aprovação. Isso aqui vira um combo dentro da pessoa. E aí, queridos, você vê pessoas
que poderiam viver coisas assim extraordinárias em suas vidas, mas não estão vivendo porque estão aprisionadas dentro dessas cadeias. E eu já atendi muitas alunas que viveram exatamente isso. Pessoas que viveram o abuso e que a mãe disse: você quer roubar meu marido, tipo do padrasto e tal, você quer roubar meu marido, né? Então, aquela dor foi extremamente impactante e aquela pessoa ficou presa lá naquele passado e precisa sair dessas palavras de maldição. Preguiçosa, você que só começa as coisas, pode gerar uma vida inteira de procrastinação aí por conta dessas palavras. Olha só. Quantas coisas, queridos, quantas coisas. A Dani falando, né, que quando ela disse que havia acontecido o abuso com ela, disseram que era mentira e passou a viver dentro dessa necessidade, né, que acreditassem no que ela estava falando anos. Isso é muito forte. E nessa manhã eu quero trazer a consciência para vocês que quem é curado, cura, mas quem é ferido, fere. Quem é curado, cura, mas quem é ferido, fere. Nós precisamos entender a importância de sermos curadas. E dentro desse processo de cura, a gente passa por um processo. E às vezes nesse processo nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda para desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído e construir uma nova crença, construir novas habilidades, novas competências. É por isso, queridos, que eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de trabalhar com cura e com desenvolvimento e treinando pessoas. Eu falo assim que eu treino pessoas para a eternidade, não é só para essa vida. Porque eu sei que tudo que você faz aqui, inclusive as palavras que você tem lançado no reino espiritual, todas elas estão sendo contabilizadas, todas elas. Todas as palavras que você está lançando está sendo contabilizado. Tudo que nós fazemos vai reverberar na nossa eternidade, ou com Deus ou sem Ele. Tudo que nós fazemos vai reverberar na eternidade. Então a importância de um dia eu ter procurado ajuda. Eu procurei ajuda. Eu era extremamente amargosa. Eu tinha um bloqueio chamado de amargura. Então, por onde eu passava, eu dava uma piadinha, eu queria maltratar alguém. Por quê? Porque eu fui maltratado uma vida inteira. Porque eu passei por bullying uma vida inteira. Porque eu ouvi palavras de maldição uma vida inteira. Então, por onde eu passava, eu também queria fazer o quê? Aquilo que fizeram comigo. Pessoas feridas ferem. Só que chegou um momento onde eu entendi que, segundo a palavra de Deus, não era aquilo que Deus tinha para mim. Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito, que Ele tinha me chamado como comunicadora e que Ele queria que da minha boca fluísse um rio, uma fonte de água boa e não de água suja. Uma fonte de água limpa, mas não de água suja. Uma fonte de água limpa e não de água suja. E quando, queridos, eu passei pelo processo de libertação, quando eu passei pelo processo de cura na alma, quando eu passei pelo processo de desbloqueios emocionais, quando eu fui e a palavra de Deus continuava sendo a mesma, só que a grande questão é que o nível de entulho que eu tinha não me permitia viver a palavra de Deus.
Tem pessoas que falam assim, você quer dizer que o seu trabalho que funciona? Não, a palavra de Deus que funciona. Só que você está tão entulhada que você não consegue viver a verdade da palavra. A sua identidade está tão entulhada que você não consegue crer naquilo que Deus está dizendo. As suas crenças estão tão deturpadas que você não consegue viver aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse, como eu não conseguia. Eu não conseguia ver, eu não conseguia viver aquilo que Deus disse que eu viveria. Por quê? Por conta do entulho que eu carregava. E eu quero nesse dia, no nome de Jesus, falar para você que existe saída desse lugar de aprisionamento. Várias pessoas hoje trouxeram situações aqui. Olha, a Aline falou aí, eu nunca tive coragem de falar com ninguém o que o meu irmão fazia comigo. Ele pedia para que ela gerasse aí o processo de masturbação nele. E é a primeira vez que eu tô falando isso. Aline, isso aí é algo muito forte, porque você veio em uma live, você teve coragem de escrever a respeito disso. Sabe por quê? Porque Deus está gerando cura em você hoje. Deus está gerando cura em você hoje. Saiba que seu irmão, ele deu o que ele tinha. De alguma forma, ele viveu o processo de vivenciar também algumas dores. Acredite que de alguma forma ele também viveu algumas dores. E a gente só dá aquele que tem, a gente só maltrata porque a gente foi maltratado. E eu não estou dando desculpas para o seu irmão, tem coisas que não tem desculpas. Mas tem coisas que você vai precisar perdoar essa pessoa. Não porque ela merece, mas porque você merece ser livre. Você merece ser curada. Você merece ser restaurada. Você merece sair desse lugar que você vinha carregando. Olha, Satanás, ele colocou em você, Aline, durante todos esses anos uma mordaça. E o Espírito Santo está tirando essa mordaça hoje. Quando você escreveu essas palavras, Deus está trazendo libertação para você nessa manhã. Deus está trazendo libertação para você nessa manhã. Eu quero te dizer, Aline, que eu também vivi uma situação de abuso lá na minha infância. Algumas situações de abuso na minha infância. Eu passei mais de 30 anos, eu nunca tinha contado para ninguém. Eu sentia tanta vergonha, eu sentia tanta dor, eu sentia tanta angústia, eu sentia tanto desespero. E eu pensava, se eu contar para alguém, vão dizer que é culpa minha, que eu que fui a culpada, que eu que não presto. Então eu passei 30 anos, com a mordaça, porque é isso que Satanás quer. Que você fique na escuridão. É isso que o inimigo quer. Que a sua boca não se abra para dizer, olha, eu vivi isso, gerou dor em mim. Mas eu quero sair desse lugar. Eu quero construir uma nova jornada, uma nova história. Eu quero sair desse lugar e eu quero viver um novo. Eu quero sair desse lugar e eu quero construir algo novo na minha vida. Deus hoje trouxe pessoas aqui para gerar cura em você, para gerar restauração em você, para arrancar você dessa prisão, desse engano, dessa mentira, para arrancar você das prisões de palavras que alguém lançou sobre a sua vida e até hoje você acreditou nelas. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra boa ao seu respeito. Deus tem um plano bom ao seu respeito, a despeito do que você viveu até aqui. Tem uma frase de um filósofo que ele diz assim, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Durante toda a minha jornada, muitas coisas aconteceram. Mas eu decidi o que eu ia fazer com aquilo que fizeram comigo. E nessa manhã, diante dessa palavra de libertação, porque eu creio que Deus está trazendo libertação para pessoas aqui nessa manhã. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa restaurar, reestruturar, te dar a sabedoria para que você possa viver o novo e tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida desde a eternidade. Desde a eternidade. Você não entrou aqui por acaso, você não está aqui por acaso.
Tem coisas que Deus vai fazer em você e já está fazendo, como começou a fazer em Aline. E em nome de Jesus, Deus vai te arrancar desse lugar para construir uma nova realidade na sua vida. Pessoas estão saindo de prisões nesse dia. Pessoas estão saindo de prisões nesse dia, no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós apresentamos diante do teu altar todas as pessoas que entraram, passaram por essa live. Ó Deus, eu quero apresentar em especial, ó Deus, aquelas pessoas que, como a Aline, viveram, Senhor, dores, abusos. Ó Pai, Senhor, e que nesse dia, tua filha, Pai, trouxe para nós, por intermédio de escrever, Senhor, nesse chat do Instagram. Espírito Santo, o Senhor sabe, Pai, quantos anos a tua filha vem carregando essa dor, esse medo, Senhor, de ser julgada, medo de ser condenada, inclusive. Pai, mas nessa manhã, na autoridade do teu nome, ó Pai, que o Senhor possa fazer uma obra que ninguém pode fazer. Que o Senhor traga reestruturação, realinhamento, vida, cura. Manifesta o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, mulheres aqui nessa manhã possam ser arrancadas de prisões que foram lançadas por intermédio de palavras. Nós tiramos e repreendemos toda palavra maligna de maldição que foi lançada sobre as tuas filhas. E na autoridade do teu nome, nós queremos declarar a palavra de vida, de esperança e de transformação. Declaramos que nenhuma arma forjada contra elas prosperará. Declaramos e que elas são árvores plantadas junto a ribeiros, que dão fruto na estação certa. As folhas não caem, mas tudo o que faz prospera. Declaramos, ó Pai, que elas vão viver todo o plano, projeto e propósito que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Pai, que hoje seja um marco para a vida das tuas filhas. Um marco de tomada de decisões. Senhor, que elas possam viver toda a jornada e todo o processo de transformação e de restauração. Oramos e já agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. E amém de novo.